Será que é possível alguém ser banido da internet? Um lugar que é considerado um lugar livre, de livre acesso a todo mundo? Será que é realmente possível alguém ser banido da internet? Pelo jeito, o Monark conseguiu esse feito. Eu acho que foi a primeira pessoa na história que conseguiu esse feito. E eu sei que existem milhares de pessoas comemorando que isso aconteceu, mas você deveria estar preocupado. Concordando ou não com as falas dele, que são polêmicas, com as opiniões dele, que são polêmicas, concordando ou não, você deveria estar preocupado que isso aconteceu. E eu encontrei esse vídeo aqui do canal Logos, um canal muito bom, ao qual a gente já fez alguns reacts dele, explicando, fazendo uma comparação do que aconteceu com ele com os textos de Maquiavel. E é bem interessante aqui essa analogia que ele fez aqui. Então, você está no canal Em Busca de Significado, meu nome é Weasley, deixa o seu like aí e vamos reagir e comentar no vídeo do canal Logos, chamado Monark é o que Maquiavel tentou nos avisar. Olha que título forte, né? Então, ó, já deixou seu like aí? Espero que já tenha deixado, tá? Se ainda não deixou, clica aí no like, se inscreve no canal, tá bom? Que agora eu vou só aumentar aqui o som, o áudio, né, no caso, e a gente começa. Beleza? Assim que meu computador ajudar. Ok, ajudou. Vamos nessa. Próprios à frente da razão. Monark é o que Nicolau Maquiavel tentou nos alertar há 513 anos atrás. Olha aí, Maquiavel assistiu ao colapso do regime que servia, foi preso, torturado e afastado da vida pública. Monarca. Monark. Tudo que aconteceu com ele, cara, depois disso foi só ladeira abaixo, mano. O cara foi exilado, se lascou pra caramba. Aí a STF não deixa o cara fazer nada. Se uma injúria deve ser feita a um homem que seja tão severa que a sua vingança não precisa ser temida. Durante esse vídeo você vai se deparar 3 vezes com essa frase de Maquiavel, e na terceira vez você vai entender o seu verdadeiro significado. É por isso que o Maquiavel continua atual. O monarca é burro? É, eu acho que é. Ele continua causando horror porque ele continua atual. Maquiavel fala assim: deve ser do conhecimento geral que existem 2 matrizes de combate. Uma por meio das leis. Acorda, cara! Outra pelo uso da força. Acorda, gente! Acorda! Já estamos na da ditadura, já! Já começou! Algumas pessoas veem o Monark apenas como que por sorte ficou conhecido no país todo falando qualquer merda em podcasts. Outras pessoas o veem como um perseguido político, mas eu vejo algo muito mais sombrio. Vejo doença social exata que Maquiavel diagnosticou há 513 anos atrás, só que muito mais violenta, perigosa e adaptada para a era da internet. Vejo o conselho mais perturbador de Maquiavel se tornando realidade com o mais novo projeto de Monark. Fala, galera, Monark aqui. Agora, Bruno Ayub, na verdade, que é o meu nome. O Monark tá de volta no YouTube e anuncia o seu canal, o seu novo podcast. Inclusive, o nome desse canal vai ser Bruno Ayub Show. O Monark foi desacusado pelo crime de incentivar o regime do bigode, como qualquer bípede percebeu no dia. E mesmo assim, você não teve culhões de defender em nenhuma entrevista. Ao contrário do que muitos pensam de que Maquiavel teria sido um terrível tirano com fome de poder, ele na verdade foi um homem que tirou as máscaras dos mais poderosos naquela época. Ele conseguiu expor em detalhes aquilo que as mais altas classes do poder faziam para se perpetuarem acima do povo. E de certa forma, é exatamente... O Maquiavel, ele não era um fanático por poder, ele apenas conseguiu fazer uma leitura dos homens que tinham poder na época dele. E aí colocou essa leitura nos livros dele lá, não é verdade? Agora, o Ayub, né, o Bruno Ayub aí, que é o Monark, ele é um cara muito problemático, porque eu me lembro até hoje... Até os dias de hoje eu me lembro que ele tinha um canal de Minecraft e certa vez ele cansou de Minecraft, como todo mundo cansa, e decidiu começar a falar de política no canal dele. Só que ele dava umas opiniões muito sem nexo, completamente sem nexo. E o pior era que era no canal de Minecraft. Ele nem se deu ao trabalho de criar um canal novo para falar de política. Então o canal de Minecraft dele ainda estava recheado de crianças. O público dele era infantil. Então tinha um monte de criança lá que entrava no canal e, sei lá, tava ele falando lá sobre a CPI do impeachment, a CPI não sei do que, e as crianças, por que diabo é isso aí? E eu lembro até hoje um monte de comentário de pais dessas crianças falando: Monark, pelo amor de Deus, cara, cria um canal novo. Quer falar sobre política? Cria um canal novo, cara. Isso aqui é de criança. E aí, sabe o que ele respondeu? Eu me lembro até hoje. Ele respondeu esses comentários
fazendo um vídeo, uma paródia de uma musiquinha de 10 minutos com o nome Foda-se. Aí ele ficava repetindo no vídeo inteiro, foda-se, 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 dançando. O canal é meu, foda-se, foda-se. Ele é um completo animal, cara. Eu não sei, eu acho que o Monark, ele é bem intencionado, mas ele é burro. E por ser burro, ele acaba confundindo as coisas e acaba se atrapalhando. Ele fala as merdas que ele fala. Porque não tem condições, cara. E aí ele fuma tanta maconha que acho que a maconha deixou ele com o cérebro mais pirado ainda. Entendeu? Então, ele não é um cara mal intencionado. Ele é um cara burro, na minha opinião. Ele não sabe se expressar. Mas e você concorda com isso? Deixa aí nos comentários. Vamos continuar. Aí que as 3 estranhas semelhanças entre esse grande pensador e um maconheiro desajustado começam a aparecer. Primeiro, o cancelamento. Quem vai pagar todo o prejuízo que ele teve? Eu quero a fila do pedido de desculpas pro Monark. Os caras, mano, destruíram a vida do Monark, cara. Quem vai pagar pro cara? Bom, ele foi perseguido, claramente ele foi perseguido, mas ele provocou, galera, ele saiu provocando, saiu xingando o Supremo, saiu xingando gente da política, e a gente sabe que no Brasil você não pode, tem certas pessoas que você não pode peitar, não. Uma delas é o Supremo. Ele, pelo jeito, não se ligou nisso, né? Foi dobrar a aposta e deu no que deu. Não tô defendendo o que fizeram com ele, mas que ele foi burro pra caramba, foi. O que ele perdeu na vida. Obrigatório para quem quer emagrecer até o Natal. Enfim, galera, complicado. Deixa eu pular o anúncio. Em 2026, o Ministério Público desistiu de uma ação civil pública contra Monark relacionada às falas sobre o partido, entendendo que a fala estava muito mais ligada a uma defesa abstrata da liberdade de expressão do que a promoção do... Ainda existe uma investigação no STF por suposto descumprimento de decisões judiciais que foi prorrogada por mais 60 dias a pedido. Tá aí, ó, esse careca aí, ó. No Brasil você não pode mexer com esse careca aí, ó. Quem manda na porcaria do país é esse careca aí. Infelizmente. Entendeu? E todo mundo sabe disso. Mas, ó, fica todo mundo calado porque olha o que esse cara fez com o Monark aí. Entendeu? Da PF. Porém, no dia 26 desse mesmo mês, estreia o primeiro vídeo do canal Bruno Ayub Show. Monark, depois de anos de cancelamento, volta a criar um novo podcast, agora próprio, sozinho, aparentemente sem a ajuda de ninguém. Lembrando daquela frase de Maquiavel: se uma injúria deve ser feita a um homem, que seja tão severa que a sua vingança não precisa ser temida. Você percebe que até mês passado, a receita era essa. Primeiro, destrua a vida do cara, tire tudo dele, expurgue ele do país, faça dele um ser humano tão desprezível a ponto de ser exilado da internet. Mas, depois de alguns anos, volte atrás e diga que não teve nada demais nas falas desse mesmo cara, que ele falou muita merda e continuou falando algumas merdas por aí, todo mundo concorda, mas tamanha proporção e tamanho ódio que foi gerado em cima de Monark, não é qualquer um que conseguiria suportar isso e ainda dar a volta por cima anos depois, criando um novo podcast. Monark estava no auge do flow, já movimentava uma grana e uma estrutura violentas e por causa de uma única fala, tudo isso foi jogado no lixo. A própria cena que gerou o cancelamento foi tirada de contexto. Se você pergunta para 10 pessoas que xingaram um cara, que cancelaram um cara naquela época pelo Twitter, por exemplo, com certeza umas 8 dessas pessoas nem sequer viu o contexto completo, o vídeo completo. Então qual o verdadeiro motivo do cancelamento? É como sempre, né? Todo mundo que viu o vídeo completo entendeu que esse idiota aí, esse burro do caramba, não tava defendendo o partido do bigodinho lá, né? Ele não tava. Ele tava defendendo liberdade de expressão total e restrita, entendeu? Todo mundo ficou claro isso, todo mundo viu. Só que esse idiota fez tantos inimigos, mexeu com tanta gente que ele se ferrou, entendeu? Mas o que fez ele cair não foi nem essa questão aí dessa fala polêmica aí do bigodinho, né? Do partido do bigodinho. Na verdade, o que fez ele ser derrubado mesmo foi porque ele ficou atacando insistentemente o STF e na época das eleições ele trouxe aquele argentino lá que veio falar que as eleições eram fraude. Vocês lembram daquilo lá? O argentino com um quadro branco explicando por que foi fraude a eleição, e ele ficou espalhando isso pelo Brasil inteiro. O STF foi lá e caçou o cara, simplesmente por causa disso. Não foi nem por conta dessa declaração, mas sim por ele ter o tempo inteiro atacado as eleições, atacado o STF, atacado o careca, que vocês sabem bem, né, o Xandão. Aí deu no que deu. Foi isso que fez ele cair. Desse cara. Alguns diriam que hoje a maioria de nós temos a necessidade de pertencer e ser congruente com algum grupo. Na época em que Monark foi cancelado, você viu diversas pessoas pedindo pra retirarem um episódio delas do Flow. Você viu pessoas criticando o podcast. Você viu influenciadores com milhões de seguidores seguindo a manada e repudiando o canal. Mas no fundo, ninguém dessa galera fez isso porque achou algo moralmente correto, porque realmente ficou bravo com as falas de Monark ou qualquer coisa assim do tipo. Tanto que depois, muitos desses caras que criticaram e pediram pra excluir seus episódios, até voltaram no Flow, gravaram de novo novos episódios, pedindo desculpa, etc. Muitos diriam que eles... Hipócritas.
tiveram essa atitude por puro comportamento de bando, por tribalismo, essa necessidade de completar um vazio através da coesão social, se parecendo com os outros. Se tá todo mundo cancelando alguém, então vamos entrar nessa mesma onda sem questionar. Porém, Maquiavel provavelmente diria que isso tá errado. Ele diria justamente o contrário. Maquiavel, ao invés de dizer como deveria ser a política, ele fala como ela é de fato. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. O interesse, a maldade, o egoísmo, a ânsia pelo poder próprios dos seres humanos não são uma falha, não são uma injustiça aos olhos de Maquiavel. Eles são como a própria gravidade. Simplesmente tá ali. Existe, é quase como uma lei universal. Então, se não podemos fazer com que cada ser humano elimine esses desejos obscuros de sua mente, devemos nos preparar para lidar com situações assim. Quando Maquiavel disse que os homens são maus, ele quis dizer que todo ser humano, sob pressão suficiente, priorizará a sua sobrevivência. E talvez por esse mesmo instinto, juízes, influenciadores, advogados, promotores, grandes marcas, grandes poderosos, jornalistas, grandes emissoras, todos esses tenham colocado seus interesses próprios à frente da razão no dia do cancelamento de Monark. Até porque, mesmo que tenha sido só um exemplo infeliz e que Monark de fato não seja nem nada assim do tipo, qual marca que colocaria o dela na reta em uma situação daquele jeito, podendo sofrer queda nas vendas ou ser... O monarca foi pego pra Cristo, né? Claramente pegaram ele pra Cristo, entendeu? Como bode expiatório. Isso ficou muito claro. Muito claro. Mal vista pelos consumidores. Qual influenciador que teria participado do podcast que gostaria de se arriscar em associar sua imagem com a de um cara totalmente cancelado? Na época, muitos tentaram explicar o cancelamento de Monark usando o conhecimento do tribalismo, o efeito manada, dizendo que essas pessoas cancelaram ele por puro comportamento em bando. Mas quando você se aprofunda em ideias como a de Maquiavel, você enxerga que o princípio, o que deu início a todo esse movimento, foram, na verdade, pessoas olhando para o seu próprio umbigo, olhando para sua própria individualidade, querendo tirar o delas da reta, querendo individualmente não serem associadas com um tipo de cancelamento tão grave quanto aquele. Isso explica a tamanha injustiça no caso Monark, mas ainda não explica como ele chegou no fundo do poço. Ser excluído do Flow Podcast, o projeto que ele mesmo criou, foi só o começo. Depois disso, Monark ainda se fudeu muito até chegar no pior momento de sua vida, onde duas ideias de Maquiavel se tornaram quase que uma previsão do futuro: a fortuna e a virtude. Segundo, o fundo do poço. Maquiavel desejava tornar esse livro um manual político dirigido aos homens de Estado. É nesse texto que temos dois conceitos utilizados por Maquiavel: o conceito de virtude e fortuna. Tudo nesse país aqui é pra você perder uma grana, entendeu? Nada pode ser fácil. Você não pode só pegar e conseguir as coisas fácil. Você tem que pagar alguém, entendeu? Antes de vocês entrarem nesse assunto aí, seu canal do YouTube acabou de ser bloqueado no Brasil, igual o do Ryan. Sério? Meu avô já dizia: pare de rezar por um mar calmo e comece a construir um barco mais forte. Essa ideia traduz perfeitamente o que Maquiavel quis dizer com virtude. E a falta disso levou Monark ao fundo do poço. Ser expulso do Flow, o projeto que ele mesmo criou, foi só o começo da queda. Depois disso, Monark perdeu dinheiro, perdeu influência, virou um nome radioativo para marcas, comprou brigas cada vez maiores, entrou em processos contra figuras de poder como Alexandre de Moraes, saiu do Brasil, tentou reconstruir a vida nos Estados Unidos. E perdeu todas. Unidos e descobriu da forma mais brutal possível que a liberdade que ele achava ter talvez nunca tivesse sido realmente dele. Para Maquiavel, fortuna é tudo aquilo que foge do nosso controle. Sorte, acaso, oportunidades. Já a virtude é a capacidade de agir diante disso. Inteligência, a prudência, a estratégia para aproveitar a sorte quando ela aparece ou resistir quando ela vira contra você. Monark teve a sorte rara de estar no lugar certo, na hora certa, com a ideia certa. Quando o Brasil ainda estava entendendo os formatos dos podcasts, ele e Igor criaram um Flow. Naquele momento, a fortuna sorriu para ele. O problema é que ele não teve a virtude para se manter no topo. Se você tá num botequim, eu tô conversando com você, a gente fala qualquer coisa. Sim. Mas aqui não, aqui é um programa... A gente não gosta disso, na verdade, Sky. Quando a gente contratou o CEO, agora a gente gostaria que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim. O que aconteceu? Instalou no Flow uma máquina de uma máfia corporativa. Porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. O crime. As pessoas interpretam o que elas quiserem, mano. O problema é delas. Se elas quiserem me xingar... Não, o problema é você, porque você vai preso. Não. Ninguém é cancelado do nada. Você vai preso. Ele pagou pra ver e olha o que aconteceu. Não sei como é que ele não foi preso, inclusive, né? Mas ele foi exilado, praticamente. Eu acho que isso é pior do que ser preso. Quando você incomoda poderosos, primeiro eles vão te ameaçar com algum processo, tomar alguma atitude que te intimide. Cancelado do... Isso, quando você incomoda poderosos, eles vão mexer no seu bolso, vão te processar, vão mexer com você judicialmente. Se você continuar incomodando, aí eles acabam contigo. Que foi o que aconteceu com o Monark. Nada. Quando você incomoda poderosos, primeiro eles vão te ameaçar com algum processo, tomar alguma atitude que te intimide. Se isso não der certo, eles vão manchar sua reputação. Eles precisam te descredibilizar. Isso geralmente acontece das piores formas possíveis. Monark precisava ser humilhado por seus inimigos, porque senão ele nunca iria parar. Igor sempre foi um cara mais comedido, controlado. Muitos hoje até o acusam de ser só um beautiful people que faz de tudo para ser aceito nesse jogo da influência. Agora, ameaças, processos, até mesmo perda de patrocínios não seriam capazes de parar Monark. O cara simplesmente não ligava pra nada. Na cabeça dele, ele só queria trocar ideia com as pessoas. Então a única forma de tirar o poder de suas mãos seria tornando alguém odiado, cancelado, alguém sem credibilidade. Pra Maquiavel, o problema de Monark não foi só ter falado alguma merda. O problema foi não ter entendido a natureza do poder que ele mesmo tinha em suas mãos e principalmente não ter entendido que muitos que sentavam em sua mesa queriam seu mal, esperavam por sua queda. Depois do cancelamento, Monark ainda foi multado em 300 mil reais, teve redes e pagamentos bloqueados, viu seu segundo programa, Monark Talk, ser censurado, teve o contrato com o Rumble suspenso, saiu do Brasil pra
continuar produzindo nos Estados Unidos e depois admitiu que não conseguia monetizar mais como antes. Mas há 513 anos atrás, Maquiavel tentou nos alertar que nesse momento, mesmo no fundo do poço, o Monark iria causar um problema ainda pior. Terceiro, o retorno. Porque eles querem usar o mesmo truque que eles usaram com o Monark com outras pessoas. Ele foi censurado. Então o Monark, ele vira pra mim, é meio que um símbolo desse absurdo que o Brasil tornou. Precisa ser olhado com muito mais cuidado, porque eu não acho que houve apologia ao... Houve uma defesa da liberdade de expressão com o pior exemplo possível. Talvez Maquiavel já soubesse, séculos antes de o Monark nascer, que deixar um inimigo vivo é um risco, que permitir que alguém escape de uma execução simbólica é o mesmo que regar uma vingança silenciosa. E é exatamente isso que vem acontecendo. O Monark não foi destruído, foi apenas humilhado, foi cancelado, foi expulso, mas não foi apagado. E esse detalhe, aparentemente inofensivo, pode ter sido o maior erro de todos. Porque quando você tenta derrubar alguém em praça pública, você precisa garantir que ele não se levante, que ele não encontre uma audiência, que ele não se reconecte com o mundo. Mas o Monark se reconectou, saiu do país, criou um outro canal, encontrou novas bolhas e agora fala para um público que o idolatra justamente por ele ter sido silenciado. Ele virou um símbolo, não de inteligência e nem de razão, mas de resistência. Não virou um símbolo nem de inteligência nem de razão, porque ele só tem opinião maluca, mas de resistência porque ele ou de teimosia, né? Porque ele continua insistindo nesse discurso dele. De liberdade, estão me perseguindo. De fato estão perseguindo ele sim, mas ele, cara, se ele tivesse sido comedido, ele não teria passado por isso aí tudo, não. O idolatra justamente por ele ter sido silenciado. Ele virou um símbolo, não de inteligência e nem de razão, mas de resistência. Se uma injúria deve ser feita a um homem que seja tão severa que a sua vingança não precisa ser temida. Se isso faz sentido pra você, torne-se membro do canal. Exatamente, pronto, acabou os vídeos aqui do canal. Mas uma frase do Maquiavel que eu acho que cabe muito aí no caso do Monark é aquela que ele diz: aos amigos, tudo. E aos inimigos, a lei, entendeu? Ou seja, a dureza da lei, que foi o que aconteceu com ele, né? Ele foi enquadrado na lei. Mas e aí, você concorda com o argumento do canal Logos? Você concorda com o meu argumento ou você discorda? Vamos continuar esse debate aí nos comentários. Deixe seu like se você gostou dos vídeos aqui, ó. Vou deixar mais outros 2 vídeos aqui para você acompanhar e a gente continuar comentando. Valeu? Um abração, deixa o like e clica aí que a gente se vê já já.